tudo bem? Me chamo Graziele e hoje eu vou apresentar o artigo que discute como o Deep Learning vem transformando a análise de imagens médicas. O trabalho ele mostra aplicações em radiologia, patologia, oftalmologia, cardiologia e neurologia, além de discutir desafios como a falta de dados, a interpretabilidade e ética. Ao longo da apresentação, eu vou explicar os principais conceitos e mostrar como essa tecnologia tem potencial para melhorar e diagnosticar sem substituir o médico. Qual a importância das imagens médicas? Ela explica como exames de raio-x, tomografia e ressonância geram enorme quantidade de informações. A análise manual pode ser demorada e sujeita a variabilidade entre profissionais. O Deep Learning ele aprende padrões automaticamente e auxilia na identificação de doenças, aumentando precisão e velocidade. O objetivo do artigo é revisar aplicações, desafios e perspectivas futuras. As redes neurais CNNs, RNNs e GANs são as mais usadas porque elas conseguem reconhecer padrões visuais como bordas, texturas e tumores. Os RNNs lidam com consequências GANs e GANs podem gerar imagens sintéticas para ampliar base de treinamento. Depois de entender como o Deep Learning funciona, podemos ver onde ele realmente faz diferença na prática. O artigo ele destaca 5 grandes áreas da medicina que utilizam essa tecnologia. A primeira delas é a radiologia. Nessa área, a inteligência artificial consegue analisar exames como raio-x, tomografia e ressonância magnética para identificar tumores, fraturas, lesões e até pequenos nódulos pulmonares. Isso ajuda o radiologista porque reduz o tempo de análise e aumenta as chances de detectar doenças ainda no início. Outra aplicação importante é na patologia. Nesse caso, em vez de analisar imagens de exames, a IA analisa lâminas digitalizadas de tecidos obtidos em biópsias. Ela consegue identificar células cancerígenas, delimitar regiões suspeitas e auxiliar o patologista na classificação de tumores. Na oftalmologia, o Deep Learning já apresenta resultados muito bons para detectar doenças como retinopatia diabética, glaucoma e degeneração muscular. Essas doenças podem levar à perda de visão se não forem diagnosticadas precocemente. Então, a IA ela tem um papel muito importante nesse contexto. Na cardiologia, os algoritmos analisam exames como ecocardiogramas, tomografias e ressonâncias cardíacas para medir o funcionamento do coração e detectar doenças como infarto, arritmias e aneurisma. Por fim, na neurologia, o Deep Learning auxilia na identificação de doenças como Alzheimer, AVC e a esclerose múltipla, através de análise de imagens cerebrais. Além disso, elas conseguem segmentar lesões e acompanhar a evolução dessas doenças ao longo do tempo. A gente percebe que, independente da especialidade médica, a IA sempre atua como ferramenta de apoio e precisão para agilizar o diagnóstico. Mas como o computador ele consegue fazer tudo isso? O processo começa quando a imagem médica é enviada para o algoritmo. Essa imagem pode ser uma tomografia, uma ressonância, um raio-x ou qualquer outro exame. Primeiro, acontece um pré-processamento, que melhora a qualidade de imagem e elimina possíveis ruídos. Depois, entra a CNN, que é uma rede neural convolucional.
Ela percorre toda a imagem procurando características importantes e no início ela identifica elementos simples como linhas, bordas e nas camadas seguintes ela reconhece texturas, formas e padrões. Nas últimas camadas ela consegue identificar estruturas muito mais complexas como tumores, órgãos ou alterações no tecido. Depois de trair todas essas características, ela compara tudo aquilo que aprendeu durante o treinamento e faz uma classificação. Por exemplo, ela pode identificar se a imagem apresenta um pulmão saudável, uma pneumonia ou um câncer. Esse processo ele acontece em poucos segundos. Mas o resultado de milhares ou milhões de exemplos utilizados durante o treinamento é de todo o modelo, certo? O artigo mostra diversos benefícios da utilização do Deep Learning na análise da imagem médica, de imagens médicas. O primeiro deles é a alta precisão. Em muitos estudos, os modelos apresentam resultados semelhantes aos de médicos especialistas. Outro benefício importante é a velocidade. Enquanto o profissional ele pode levar vários minutos para analisar um conjunto de exames, o algoritmo consegue fazer isso em segundos. Também existe uma grande redução de erros, principalmente aqueles causados por fadigas ou excesso de exames para analisar. Além disso, o Deep Learning automatiza tarefas repetitivas, permitindo que os médicos dediquem mais tempo aos casos mais complexos. E assim também eles perdem aquela quantidade de erros que eles poderiam vir pelo retrabalho e pelas tarefas repetitivas. Outro ponto importante é o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo uma doença é identificada, maiores são as chances de sucesso no tratamento. Então a IA ela auxilia bastante nesse processo. Mas é importante lembrar que o artigo deixa claro que a inteligência artificial não substitui o médico. Ela funciona como uma ferramenta de apoio à decisão clínica. Desafios e limitações. Apesar dos excelentes resultados, o artigo também apresenta vários desafios que ainda precisam ser superados. O primeiro problema é a falta de grande base de dados médicos. Para que uma inteligência artificial ela aprenda corretamente, ela precisa analisar milhares de imagens já classificadas por especialistas. E produzir esse tipo de base é caro, exigente e muito demorado. Outro desafio é a capacidade de generalização. Um algoritmo treinado em um hospital, ele pode não apresentar o mesmo desempenho em outro hospital que utiliza equipamentos diferentes ou atende uma população diferente. Também existe o problema conhecido como black box ou caixa preta. Em muitos casos, a inteligência artificial consegue acertar o diagnóstico, mas não consegue explicar exatamente como ele chegou naquela conclusão. E isso dificulta a confiança dos médicos e também a aprovação por órgãos reguladores. Além disso, existem questões éticas muito importantes. Os dados dos pacientes precisam ser protegidos. Os algoritmos não podem apresentar vieses que prejudicam determinados grupos da população. E qualquer sistema utilizado na área da saúde, ele precisa passar por rigorosos testes antes de ser utilizado na prática clínica. O artigo, ele também IA na prática clínica e perspectivas futuras. O artigo também discute como a inteligência artificial ela pode ser integrada ao ambiente hospitalar. A ideia não é substituir os profissionais da saúde, mas é tornar
o atendimento mais eficiente. Imagine um hospital, onde logo depois de realizar uma tomografia, a inteligência artificial ela analisa automaticamente a imagem e ela sinaliza possíveis alterações para o radiologista. Isso reduz o tempo de resposta e permite que casos mais graves sejam priorizados. O artigo também apresenta algumas tendências para os próximos anos. Uma delas é o Federated Learning, que permite treinar modelos utilizando dados de vários hospitais sem que os dados dos pacientes precisem sair dessas instituições, aumentando a privacidade. Outra tendência é o Self-Supervised Learning, que reduz a necessidade de imagens previamente rotuladas. Também há um conhecimento muito grande dos transformers aplicados à visão computacional, que prometem melhorar ainda mais a precisão dos modelos. Por fim, o artigo destaca a medicina personalizada, na qual exames de imagens poderão ser combinados com informação genética, histórico clínico e outros dados, para criar tratamentos cada vez mais específicos para cada paciente. Conclusões. Como conclusão, o artigo ele demonstra que o Deep Learning já está transformando a análise de imagens médicas. Os algoritmos eles conseguem detectar doenças, segmentar órgãos, identificar tumores e auxiliar médicos de diversas especialidades. Os benefícios incluem maior precisão, rapidez, padronização e apoio à tomada de decisões. No entanto, ainda existem desafios importantes relacionados à disponibilidade de dados, interpretabilidade dos modelos, regulamentação e questões éticas. Mesmo assim, os atores eles acreditam que o futuro da medicina será cada vez mais integrado à inteligência artificial, permitindo diagnósticos mais rápidos, tratamentos mais personalizados e melhores resultados para os pacientes. Para finalizar, acredito que a principal mensagem do artigo é que a inteligência artificial não veio para substituir os profissionais da saúde, ela veio para potencializar a capacidade, oferecendo mais precisão, mais rapidez e suporte durante a análise dos exames. O médico ele continua sendo responsável pela decisão clínica, mas agora conta com uma ferramenta extremamente poderosa para auxiliar seu trabalho. À medida que novos modelos forem desenvolvidos e os desafios atuais forem superados, a tendência é que o Deep Learning esteja cada vez mais presente na rotina hospitalar. Assim, ele vai contribuindo com os diagnósticos mais precoces, tratamentos mais eficientes e melhores resultados para os pacientes. Muito obrigada pela atenção, estou à disposição para responder qualquer pergunta, pode deixar nos comentários aqui embaixo.